aqueles que pela primeira vez nos visitam nesta noite, conforme o nosso querido co-pastor ele já tão bem falou, sinta-se à vontade, faça desta casa a sua casa. E também não deixar de cumprimentar também o nosso querido pastor-presidente Abraham Robson Ferreira e a sua digníssima esposa, pastora Norma Mendes, que, conforme foi falado, está ali no Brasil, por uma situação particular ao qual eles tiveram que se dirigir ali com alguma urgência, mas muito em breve já estarão aqui conosco para nos agraciar com a sua presença e nos trazendo aquela palavra sempre que Ele tem para os nossos corações. Eu confesso que já sinto falta dele, mesmo estando aqui na sua confiança, né, como pastor aqui na ADEFSED, mas sinto muita falta do meu pastor presidente aqui na ADEFSED. Meus queridos, eu agradecia que a igreja abrisse a palavra de Deus no livro de João, capítulo 5, versículo 1 e seguintes. Ontem Deus nos trouxe aqui um ensino, uma porção da sua palavra, através do nosso pastor Celso Santos, este homem que tem inúmeros nomes, Anselmo, Celso e vários outros nomes que quando a gente não sabe, inventa, mas ele sempre entende que é para ele e ele vem sempre aqui ao altar e vem aqui pregar, falar. É um grande homem de Deus, o nosso querido pastor Celso. Quem abriu, diga amém. Livro de João, capítulo 5, versículo 1 e seguintes. Quem abriu, diga amém. Amém. Eita glória, hoje temos aqui um bom número de irmãos e irmãs que nos agraciaram com a sua presença nesta noite. A palavra de Deus nos diz: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Até aqui, irmãos. A palavra de Deus, ela nos fala no capítulo 5, versículo 1 do livro de João, o discípulo amado do Senhor, aquele discípulo que carinhosamente inclinava o seu rosto no peito de Jesus e o acariciava, e Jesus deixando também ele se acariciar. Um homem entregue nos caminhos de Deus, um dos 3 que amavam a Jesus dentro de 12 e dentro de uma grande comitiva de homens que seguiam aquele que era Deus, aquele que desceu descrito no capítulo 1, versículo 1 o livro de João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. Ele era a vida, e era a vida era a luz dos homens. Era Jesus que estava ali.
E a palavra nos diz, depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. A Bíblia nos fala, os estudiosos nos falam que existem 7 festas. Mas a Bíblia aqui ela não nos fala qual a festa que decorria naquele momento entre os judeus. Mas mesmo assim Jesus ele sobe àquela festa. Eu estive a estudar em variedíssimas Bíblias, em cerca de 4, 5 Bíblias, nós sempre recorremos à palavra do Senhor e para tentar saber qual seria esta festa. E na Bíblia que nos fala no rodapé, o comentarista do rodapé da Bíblia King James, o comentarista nos fala que esta seria a festa do Ano Novo, ou a festa das trombetas. E esta festa seria uma festa que decorreria uma vez por ano e que seria desde o final do dia, desde o pôr do sol de um dia até ao pôr do sol de outro dia, do outro dia seguinte. E esta festa tinha como objetivo, segundo aquele comentarista da Bíblia, King James, que levar o povo ao arrependimento, levar o povo a se arrepender, levar o povo a se entregar a Deus para que viesse a ser perdoado de todos os pecados, de todas as iniquidades. E a Bíblia também nos fala que ali naquele lugar estávamos diante do tanque de Betesda. E o tanque de Betesda conforme quer dizer, que é o lugar ou a casa da misericórdia. Ou seja, eu peguei neste trecho daquele comentarista porque a Bíblia, aquele homem, ele, com amor, com certeza ele falou e deu um entendimento de qual seria a festa, não nos dizendo a própria Bíblia qual seria esta festa. Então o povo iria ser levado ao arrependimento no lugar ou na casa da misericórdia. E é interessante vermos que a palavra do Senhor, ela nos fala que, ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. E que podemos aqui verificar que esta porta, este tanque de Betesda, que quer dizer casa da misericórdia, ele se encontra perto da porta das ovelhas. Ele se encontra perto daquele lugar. E nós podemos também pensar que aquele tanque ele era constituído por 2 tanques. Seria um tanque norte, um tanque sul, que seria o tanque de Betesda. O tanque norte, que fora construído há cerca de 2.800 anos, ou seja, 800 anos antes de Cristo, e o tanque sul, que seria o tanque de Betesda, seria construído 2.200 anos, ou seja, 200 anos antes de Cristo. Estes tanques já existiam antes da chegada de Jesus ali naquele lugar. Então nós podemos ver que o tanque da Betesda, que quer dizer casa da misericórdia, nós vimos que sempre ali naquele lugar, no tempo de Jesus, havia sempre, quando havia festas, sempre há um grande aglomerado de pessoas, sempre se reuniam muitas pessoas para qualquer das festas que decorria entre os judeus em Jerusalém ou em todo Israel. Sempre ia variadíssimas pessoas, sempre iam multidões. Mas nós podemos ver também que muitas das vezes as multidões que vão a essas festas, muitas das vezes essas multidões que acorrem para se santificarem, para buscar ao Senhor, se esquecem de um grande e poderoso pormenor. Elas se vestem bem, elas colocam o melhor perfume, mas se esquecem muitas das vezes convidar o próprio Senhor Jesus. Mas neste momento o próprio Jesus, diz a palavra do Senhor, que ele subiu a Jerusalém para ir àquela festa. E Jesus, para primeiro ensino, ele não precisa de convite para vir à festa, porque a festa era dele. Ele não precisa de vir aqui a convite, porque este culto é dele e é para ele. E nós podemos ver então que aquele poço de Betesda, também chamado Poço das Ovelhas,
Porquê é chamado Poço das Ovelhas? Porque diz os historiadores que aquele poço, as ovelhas, elas passavam pela porta das ovelhas e elas passavam naquele poço, não dentro do poço, porque o poço tinha cerca de 13 metros de profundidade, mas retiravam a água daquele poço, lavavam as ovelhas e as levavam ao santuário para serem sacrificadas. Temos que ver que vivíamos aqui em um tempo, cerca de 2000 anos atrás, 2020 anos atrás, um tempo completamente diferente. Vivíamos em um tempo em que era o interlúdio entre a lei e o novo, entre o Antigo Testamento e entre o Novo Testamento, entre a era de onde aqueles homens que professavam ainda a lei da Torá, eles viviam, eles vivenciavam, e temos que ver que naquele tempo não tínhamos a Bíblia como a temos nos dias de hoje, com tantos livros, com 66 livros para nós podermos estudar. Havia naquele tempo os 5 livros da Torá, escritos por Moisés, e que aqueles homens, eles apenas estudavam ou por aqueles livros ou por pequenos trechos escritos em rolos aos quais eles estudavam a palavra do Senhor. Então agora nós podemos ver que também existem, depois disso, pessoas que usaram este texto no capítulo 5, por ele ser tão poderoso e por ele nos querer mostrar tantas coisas nesta noite. Houve muitos que mostraram que este texto, e esta cura, ela se baseia em uma lei, em algo que os romanos eles tinham. Nós sabemos que os romanos, por exemplo, eles tinham muitos deuses menores. Eles tinham muitos deuses aos quais eles adoravam. E um dos deuses aos quais eles adoravam um Deus que era o Deus da cura. E muitos anos depois deste texto ele ter sido escrito, dele ter sido redigido, dele ter sido vislumbrado, muitos tentaram trazer para que aquela cura, ela não era fidedigna, ela não era verdadeira, e que ela se baseava em um Deus menor dos deuses romanos. Mas esta noite nós com certeza, até ao final deste texto, iremos ficar esclarecidos que toda a palavra de Deus, ela é intocável, ela é imutável, ela não pode ser mudada em qualquer circunstância. Então nós vamos ver que à beira daquele tanque, por baixo dos 5 alpendres, diz a Bíblia que estavam multidões de homens, quem sabe também algumas mulheres, sabendo que as mulheres elas eram vistas de forma muito diferenciada ao qual são vistas nos dias de hoje. E nós víamos homens ali coxos, cegos, enfermos e paralíticos. E aqui podemos parar para pensar que aquele tanque era como se naquele momento simbolizasse o mundo. E ao simbolizar o mundo, nós poderemos ver que no tanque, no mundo, existe nos dias atuais muitos homens, muitas mulheres, dentro ou fora das igrejas. Não vamos falar em nome de igrejas, nunca valerá a pena fazer isso, porque o verdadeiro julgamento não compete ao homem, mas compete ao próprio Deus. Existem muitos fora no mundo que estão enfermos, que estão coxos, que estão cegos, que estão paralíticos, que se encontram em estado avançado de desânimo, que se encontram destroçados, que se encontram destruídos, que se encontram angustiados. E a Bíblia nos vai mostrar que neste texto, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus vai agora e sobe a Jerusalém. E ele vai reparar em um homem que estava ali há cerca de 38 anos. Este homem provavelmente era muito mais velho. A Bíblia não nos fala a sua idade. Ela nos fala que ele estava ali há 38 anos.
ela nos fala que aquele homem ia ali há cerca de 38 anos para buscar a cura, para que o anjo, ele quando viesse e no mover das águas, ele pudesse entrar, ser o primeiro a entrar para poder ser curado. A Bíblia nos fala, irmãos, daí eu há pouco estar a falar daqueles deuses menores aos quais os romanos eles tinham, que levantaram pequenos altares em volta de palácios, para que os próprios romanos eles viessem a pensar que era o próprio Deus deles que salvava, que curava, que trazia para que ele viesse a ser salvo. Mas nós agora aqui podemos ver que a palavra do Senhor nos diz que existia, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. Mas para que aqueles que fossem curados, a própria água, ela estava parada, ela não curava. O próprio tanque por si mesmo, ele estava ali, era um objeto, ele não curava. Mas sabe o que curava aqueles que adentravam dentro do tanque? Era a fé que eles obtinham na palavra do Senhor e que os fazia avançar para dentro daquele tanque, e ao mesmo tempo que eles avançavam para a beira ou para dentro daquele tanque, Deus, os anjos que não fazem nada sem a ordem de Deus, Deus enviava o seu anjo e agitava aquelas águas para que aqueles homens que tinham fé suficiente para se entregar a Deus, para acreditar que a água ela se movimentava ao toque de um anjo, eles eram curados. É por isso que muitos de nós estamos dentro da casa de Deus, muitos para buscar a palavra de Deus, muitos para ser ensinados, muitos para ser tocados. Mas para isso, irmão e irmã, você que está aqui nesta noite, você que está no santuário de Deus, imaginando que aqui é um tanque e que a água ela está aqui parada à minha frente, você tem que tomar a atitude, tem que ter a coragem, tem que ter fé para avançar, para que ao toque das águas, ao tocar nas águas, o próprio Jesus, Ele te venha a salvar, e o próprio Jesus, Ele venha te curar das tuas mazelas. E eu faço uma pergunta: qual é a mazela que tu tens? Qual é a dor que tu sentes? Qual é a enfermidade que tu tens? O que é que tu desejas mudar na tua vida? O que é que tu precisas de mudar para que venhas a ser feliz? Esta é uma noite em que nós temos que acreditar que Deus, na sua palavra, Ele ainda cura. Que Deus, na sua palavra, Ele ainda traz à existência a sua palavra como uma palavra verdadeira, e que 2000 anos depois desta história que aparece aqui na Bíblia, Ele ainda cura. E a palavra do Senhor nos fala. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Irmãos, será que Deus não sabia a enfermidade deste homem? Será que Deus já não tinha visitado este homem? Será que aquele homem, estando ali prostrado, deitado, angustiado, pronto, quem sabe muitas vezes a querer desistir, será que Deus não sabia que aquele homem estava ali naquele lugar paralítico? Será que você tem a dificuldade que você tenha, seja ela qual for? Será que Deus não sabe qual é a tua dificuldade? Será que Deus não sabe qual é a minha dificuldade? Será que Deus não sabe qual é o teu sofrimento? Será que Deus não sabe o que tu desejas, o que tu pedes constantemente a Deus? Será que Deus não sabe? Quantos anos tu esperas? Quantos anos tu estás prostrado? Quantos anos tu estás deitado? Quantos anos tu estás nessa mesma dor? Quantos anos tu estás nessa mesma angústia? Quantos anos tu esperas uma resposta? Aquele homem estava ali deitado e ele esperava constantemente uma resposta. E Jesus fez-lhe uma pergunta muito simples: queres ser curado?
queres ser curado? E aquele homem disse: olha, quando o anjo vem, toca nas águas, eu não tenho ninguém que me leve ao tanque para eu ser curado. Eu não tenho ninguém para que eu venha a sair desta enfermidade. Irmãos, naquele tempo, irmãos, os cegos com certeza se deslocavam muito mais rápido do que aquele homem. Um coxo com certeza se deslocava muito mais rápido do que aquele homem que era paralítico. Existiam homens de uma classe social mais elevada que tinham homens ao seu serviço para que quando sentissem que o anjo ia tocar nas águas, os transportavam rapidamente para aquelas águas. Mas não era por isso que eles iriam ser salvos. Não é pelo seu estado social, econômico que você vai ser salvo. Não é pelo seu estatuto político ou social, ser advogado, médico, ou ser um motorista, ou ser alguém que trabalha em uma qualquer fábrica deste país ou no mundo, que você vai ser salvo. Você só irá ser salvo, você só irá ser curado se a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem, ela for colocada em ação. E essa fé colocada em ação vai criar uma reação do próprio Deus. Só quando tu colocas a tua fé em ação, seja em que circunstância for, Deus vai reagir e vai assistir diante de ti e vai te ajudar. Aquele homem sentia-se abandonado, porque, segundo ele, não tinha ninguém que o levasse ao tanque. Aquele homem sentia-se solitário, estava só ali naquela situação. Talvez, por momentos na tua vida, tu tenhas te sentido abandonado. Não estás à beira daquele tanque, mas estás à beira de um tanque que é a tua própria vida. Talvez às vezes te tenhas sentido solitário. Eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho ninguém que me leve àquele lugar, não tenho ninguém que me faça um convite para ir à igreja, não tenho ninguém que me ajude dentro da minha própria casa, não tenho um filho que me ajude, não tenho a minha mulher ou o meu esposo que faça algo para me motivar. Meu querido irmão, minha querida irmã, existe alguém que faz e que te vai motivar. Existe alguém que faz com que tu não te sintas abandonado, com que tu não te sintas solitário. Mas para isso tens que acreditar constantemente na palavra, não em pequenos trechos apenas para te agradar, mas na sua palavra, na sua totalidade, e acreditar que Ele nunca te irá abandonar, e acreditar que a solidão ela vai dar a uma multidão de abraços que será dado pelo próprio Deus, pela própria existência, pelo próprio Criador, a sua criatura. Aquele homem sentia-se derrotado, irmãos. Sabe por que ele se sentia derrotado? Ele estava ali há 38 anos. Ele sentia-se fraco. Quantos anos tu pedes algo? Quantos anos tu pedes uma família, que a tua família seja feliz? Existem muitos, irmãos, muitas famílias, mesmo dentro do nosso meio, que não são completamente felizes. Quantos anos tu pedes um trabalho que de facto te sintas feliz? Passas 30 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos a murmurar, 40 anos a sofrer e à espera de algo diferente. Quantos anos estás enfermo, uma enfermidade seja ela qual for, e estás à espera e te sentes abandonado? Os médicos desenganaram. Os médicos dizem: olha, essa dor é para a vida toda, essa dor é para sofrimento, essa dor é para tu te sentir, é até um dia deixares de existir na terra. Este homem sentia-se completamente derrotado. Este homem sentia-se limitado. Ele estava enfermo, ele estava paralítico, irmãos. Hoje, nos dias de hoje, mesmo assim, apesar da paralisia, mas
muitos ainda são assistidos com alguma dignidade. Mas naquele tempo não havia ajudas sociais, não havia ninguém que ajudasse aquele tipo de homens. Aqueles homens eram completamente excluídos da sociedade, ficavam ao seu bel prazer. Se vivessem, viviam; se morressem, acabavam por morrer. A sociedade não queria saber destes homens. Então aquele homem se sentia limitado. 38 anos, irmãos. Este homem deveria ter 45, 50 anos. A Bíblia não nos diz quantos anos ele ficou enfermo. Mas aquele homem sentia-se completamente derrotado e completamente limitado. Talvez na tua vida tu já tenhas te sentido derrotado por momentos. Lutas, é como se estivesse a nadar contra a corrente. É tão difícil, te sentes derrotado ao ponto de desistir, ao ponto de ficar para trás. Mas sabe de uma coisa, irmão? Tu até te podes sentir limitado, tu até te podes sentir por momentos derrotado, mas é Deus quem te vai dar a vitória. É Deus quem te vai capacitar. É Deus quem te vai conduzir. É Deus quem te vai levar para a verdadeira vitória. Não é homem algum. Nenhum homem consegue fazer isso, irmãos. Mesmo assim, provavelmente tocado pelo Senhor Espírito Santo, provavelmente trazido pelo Senhor Espírito Santo para aquele tanque, para que ele não desistisse, para que ele suportasse 38 anos, para que mesmo sendo esquecido, ainda havia esperança. Às vezes tu dizes assim: passaram-se 10 anos que eu não fui à igreja, passaram-se tantos anos que eu não fui acarinhado, tantos anos que eu fui esquecido. Aquele pastor, aquele obreiro que se diz homem de Deus, mas que falou de uma forma diferente para mim, aquele que não me acarinhou naquele lugar. Mas sabe uma coisa? Assim como o Espírito Santo tocava naquele homem para que ele não desistisse, o Espírito Santo tocou em ti nesta noite para tu estares aqui neste lugar, porque Ele não quer que tu desistas. Talvez estejas há 38 anos, 10 anos, 5 anos, 20 anos a sofrer, sem direção para a tua vida. Mas Deus manda-te dizer que mesmo tu pensando que estás esquecido, ainda há esperança. Ainda há esperança para a tua vida. Se não houvesse esperança, tu não estavas aqui nesta noite. Se não houvesse esperança, tu não estavas aí do outro lado da terra a ouvir esta palavra. Ainda há esperança para ti. Ainda há. Tanto que há esperança, irmãos, que Jesus faz na pergunta: queres ficar são? Faça esta pergunta a quem se sente enfermo: queres ficar são? Nesta noite, em nome do Senhor Jesus, queres ficar são? Queres ser curado? Queres verdadeiramente ser salvo? Queres verdadeiramente entregar-te ao Senhor? Queres verdadeiramente conhecer uma nova vida? Queres verdadeiramente ter uma nova história para a tua existência na terra? Queres verdadeiramente sentir a felicidade, mesmo estando na terra, mas como se fosse um pedacinho do céu? Queres ser feliz aqui, mesmo estando na terra, mas Deus criar neste lugar como se fosse um pedacinho do céu, até tu ires para o novo céu e uma nova terra? Queres? Então Jesus vai dizer nesta noite, para aquele homem que não acreditava nele, para aquele homem que se sentia só, para aquele homem que se sentia abandonado, para aquele homem que se sentia derrotado, para aquele homem que se sentia limitado, Ele vai dizer para ele: levanta-te, toma o teu leite e anda. Irmãos, levantar, às vezes parece que levantar, toma o teu leite e anda,
O homem que anda sem se levantar pela ordem de Deus, ele vai andar perdido. Ele vai andar desgarrado, como uma ovelha perdida. Andar sem levantar e sem tomar a sua cama ou o seu leito é uma direção errada. Levanta-te quer dizer para ele se levantar da solidão, quer dizer para se levantar da inércia, para levantar da dúvida que muitas vezes é criada dentro da nossa própria mente. Levanta dessa mesmice, levanta dessa solidão, levanta dessa impotência que tu colocaste no teu coração e dizer que não és capaz. Levanta desse sofrimento que dizes que ainda não vais ser feliz. Levanta dessa dor e pensares que não vais ser curado. Levanta-te. Levanta-te dessa depressão. Levanta-te desse prostramento. Levanta-te dessa derrota. Tu te prostraste, tu te sentes derrotado. Existem pessoas aqui dentro da casa do Senhor, que vêm aqui muitas vezes e ainda se sentem derrotados, como você se pode sentir derrotado quando a palavra é a palavra de Deus, quando a palavra é como se fosse água viva. Como você se pode sentir esquecido no meio de uma multidão? É sabido, irmãos, que no mundo a pior solidão que existe é quando nós estamos dentro de uma multidão e nos sentimos sós. Mas aqui dentro nós nunca nos sentimos sós, porque mesmo que o teu irmão que está ao teu lado direito ou ao teu lado esquerdo não te fale, o Espírito Santo toca em ti e diz: meu filho, eu estou aqui. Meu filho, eu estou aqui. Eu não me esqueci de ti. Vieste talvez do Brasil, mas eu nunca me esqueci de ti. Eu nunca me esqueci de ti. Eu tenho a tua vida dentro da minha mão. E a tua vida, ela está no controle de Deus. É como se Deus agarrasse, colocasse dentro da sua própria mão e diz: eu nunca perdi a direção da tua vida. Tu pensaste que perdeste a direção da tua vida, tu pensaste que eu te esqueci, mas a minha mão te envolveu de uma forma que eu nunca te esqueci. Nunca Deus esquece dos seus filhos. Nunca, irmãos. Carregar a cama, levanta-te, carregar a cama. Sabe porquê, irmão? A cama tem sempre muita bagagem. A cama tem muito sofrimento. Na cama houve muito choro. A cama é a bagagem, é a sua vida que você carregou antes de servir a Deus, antes de acreditar em Deus, antes de ter fé. Essa mesma cama que te subcarregava, que tu, em vez de andares direito, andavas abaixado, a olhar para os teus pés, porque o mundo, porque Satanás, porque as trevas, eles não querem que tu olhes direcionado para a frente, eles querem que tu olhes para baixo. A cama é para que nunca te esqueceres de onde tu viestes. A cama é para que nunca te esqueças que quando vieste para Cristo, de onde tu viestes, para nunca te esqueceres do sofrimento que tu tinhas, para nunca te esqueceres das lágrimas derramadas na solidão. Irmãos, você acha que não estão aqui pessoas que sentem ainda solidão, que sentiram tanta solidão, que sentiram desespero na sua vida? Aquele homem, para além de tudo, Deus ainda lhe deu coragem para ele não tomar uma atitude menos própria. Deu-lhe coragem. 38 anos paralítico, a viver de esmolas, a viver sem família, com certeza. A Bíblia não nos fala. Você já imaginou o que é quando você perde tudo e uma multidão te abandona? Eu tenho isso por experiência própria. Em 2000 eu perdi tudo e uma multidão de amigos me abandonou. Eu não conhecia a Cristo.
Você também já, por um momento, já sentiu isso? Quantos amigos você teve e no momento que você mais precisava dele, você foi abandonado? Que não sentem a mesma dor que tu sentes. Que estás desesperado dentro de casa de noite, a chorar angustiado, sem saber a resposta. E não há um amigo que chegue perto de ti, bate à tua porta e diz: amigo, precisas de alguma coisa, precisas de um abraço. Nem um abraço. Quando você está na dor, ouça só o que eu vou dizer. Já aconteceu comigo. No mesmo dia da dor, aparecem alguns para te abraçar. Mas ao outro dia ele não quer tomar a tua dor. Ao outro dia ele se afasta de ti. Porque ele não quer derramar as mesmas lágrimas que tu derramas. Mas aqui dentro, nesta noite, está alguém que quer derramar as mesmas lágrimas que tu. É aquele que bate à porta, e quando bate à porta, é aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. É aquele que quando abre, bate à porta, e se tu abrires, ele entrará. É aquele que quando bate à porta, ele te abraça, e ele chora contigo. Irmãos, estamos a falar de Jesus, que quando o seu amigo Lázaro morreu, mesmo sendo Deus, derramou as suas lágrimas pelo seu amigo na terra. Acha que ele não vai derramar as lágrimas por ti? Claro que vai. Ele vai derramar as lágrimas por ti e vai derramar por mim. Oh Espírito Santo de Deus. Carregar a tua cama é para que tu saibas que a tua dependência está firmada apenas e somente em Deus. Que a partir do momento que aceitas a Jesus, que a partir do momento que tens fé para te entregar, que a partir do momento que acarinhas a palavra do Senhor, saber que a tua dependência, ela somente está afirmada na palavra do Senhor. Sabendo que tu podes não ter nada em cima da mesa nesta noite, mas que estás dependente dele, e é ele que vai aprovisionar para o teu celeiro. Sabendo que tu podes não ter um cêntimo na tua conta para pagar a luz, a água, a internet ou a renda da casa, mas é Deus quem vai aprovisionar. Saber que tens dor, que tens sofrimento, mas é Deus quem vai retirar aquela dor. Saber isso, Deus, irmãos, é saber que somos dependentes e completamente dependentes do Senhor. E Deus diz: levanta-te, toma o teu leito ou a tua cama e anda. Deus, Ele mandou levantar aquele homem para ele andar. Ali aquele lugar não tinha nada para ele. Aquele lugar ali, ele tinha sofrido ali 38 anos. E ele disse assim, Jesus diz para ele: anda, sai daqui para fora, que aqui ninguém gosta de ti, aqui ninguém te ajudou. Sai do mundo, vem para a casa de Deus, anda. Deus não fez derrotados, Deus não fez covardes, Deus não te fez derrotado, irmão. Deus não te fez um covarde. Deus te deu um espírito de temor. Deus te deu um espírito de temor para não teres medo, para não te acovardares diante das circunstâncias. Aquele homem era como se ele tivesse esquecido, mas Deus, Ele vai colocar dentro dele um espírito de temor para que temesse apenas e só ao Senhor. Tu és um homem. Tu és um guerreiro nas mãos de Deus. Eu gosto muito de falar da palavra guerreiro, irmãos. Deus faz soldados. Deus levanta homens que não pensam que não têm nada dentro da sua boca e os transforma em autênticos guerreiros. Ele os transforma em homens, irmãos, sabe para quê? Para fazer parte de um exército poderoso, que é a sua igreja amada, remida no sangue do Cordeiro. Ele faz um exército, irmão, sabe para quê? Para que você venha a marchar sobre a terra.
a marchar, a marchar, a marchar, a fazer a obra dele. Diz a Bíblia que os sacerdotes perguntaram, eu agradeço que a igreja se colocasse de pé em nome do Senhor Jesus. Diz a Bíblia que aqueles homens, os fariseus que ali estavam, os homens da lei, os doutores, que tomavam ali conta do tanque, que se julgavam donos da razão, donos da verdade, donos da cura, aqueles homens estavam ali. Quem te autorizou a levar a tua cama? Perguntou àquele homem. Irmãos, quem autorizou a levar a tua cama? Quem autorizou a levar a cama foi Jesus. Aquele homem naquele momento não sabia o nome de Jesus, não sabia quem o tinha abençoado, não sabia quem lhe tinha trazido a cura e que tinha dito a ele: levanta-te, leva a tua cama e anda. Sabe para onde aquele homem foi? Você sabe, se lê o texto até ao final. Aquele homem foi para a casa de Deus. Aquele homem foi para o templo adorar. Aquele homem foi para o templo para agradecer ao Senhor, aquele que lhe tinha trazido a cura para ele. Aquele homem não foi agradecer a um homem qualquer. Aquele homem não foi direito à sua casa primeiro, se ele tivesse, ou foi ter com alguém e dizer: olha, curaram-me. Não, aquele homem foi para a casa do Senhor, para o santuário de Deus. Com certeza aquele homem se ajoelhou diante de Deus e agradeceu. Jesus estava ali, era por acaso? Não estava. Jesus sabia que aquele homem era grato. Jesus sabia que aquele homem, quando fosse curado, ele iria para a sua casa. Jesus conhece o teu coração e sabe de uma coisa? Ele sabe que quando tu obtiveres a tua cura, seja ela qual for, a primeira coisa que tu vais fazer é agradecer a Deus. Lembram-se daqueles 10 leprosos? Foram todos curados. 9 foram-se embora e não agradeceram. Só um vem agradecer ao Senhor. Esta é a palavra para os nossos corações nesta noite. E os nossos